Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e eu vou ensinar para vocês como fazer essa partezinha escura aqui e a gente também vai trabalhar essa parte aqui. Então a gente vai terminar toda essa área aqui. Deixa eu subir só um pouquinho o cavalete, pronto, para a gente pegar bem essa parte aí, tá? Vou subir aqui um pouquinho a câmera também. Então a gente vai começar trabalhando essa parte amarela aqui, ó, que é essa parte amarela com branco. O pincel que eu estou usando é o número 6, beleza? E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de trabalhar a sombra dessa parte amarela. Então eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou pegar o alizarim e vou colocar um pouquinho de verde esmeralda, tá? Pegar alizarim com verde esmeralda e vou deixar um tom mais avermelhado do que esverdeado. O nome dessa cor que eu vou usar aqui chama-se marrom avermelhado, tá? Ele é o marrom avermelhado. Então, vou pegar aqui o marrom avermelhado para trabalhar essa parte da sombra, olhando aqui, ó, que esse amarelo, ele tá na sombra aqui, 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 certo? Então, onde eu tiver esse amarelo na sombra, na imagem, eu já vou trabalhar, ó, aqui, aqui. Então, eu vou pegar esse marronzinho aqui e vou arranhar, só arranhar ele aqui, ó. Eu vou arranhar, tá? Então você vai arranhar um pouquinho desse marrom aqui nessa parte onde vai ter sombra. Você não vai pintar, você vai arranhar, tá? Essa mistura de vermelho com verde, que vai dar uma cor chamada marrom avermelhado. Então trabalhei já o risco, ó, dessa parte aqui que vai ser marrom, que vai ter o marrom, já coloquei aqui, ó, já arranhei, tá? Agora eu venho para essa partezinha aqui, ó, tá vendo aqui? Você vê que aqui tem uma parte de luz e aqui tem uma parte de sombra. Aqui tem uma parte de luz, então não bota na luz, bota só onde vai ser sombra. Então eu já venho aqui olhando pela referência e já vou fazer o desenho arranhando com o marrom, arranhando. Não é pintando, é arranhando, só deixando meladinho assim, ó. Só um meladinho, tá? Então arranhei com o marrom avermelhado. Agora eu vou arranhar o outro lado. Passei a tela um pouco para cá. Nessa parte onde vai ter o amarelo na sombra, eu vou colocar um pouquinho de marrom. Isso é uma técnica, tá? Essa técnica é uma técnica de sombra e luz. Inclusive, eu ensino essa técnica aí no meu canal, tá? Você vai ter aí uma live sobre sombra e luz, onde eu ensino essa técnica, sem cobrar nada. Mas o que eu vou cobrar de vocês é apenas um comentário, se vocês estão gostando, se não estão, e se possível também uma curtida, né? Se tiver gostando, se não tiver, claro que não, né? Então, trabalhei aqui um pouquinho o marrom. Agora eu vou identificar esse tom amarelo em outros lugares, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui. Então, eu vou trabalhar agora aquela parte ali do quadro. O marrom tá aqui na paleta. Deixa eu empurrar o cavalete, a tela um pouco para lá. Vou pegar aqui o vermelho com o amarelo, que é a cor do amarelo na sombra. E eu não vou pintar, eu vou apenas o que? Arranhar, tá? Então vou vir aqui e vou fazer um pequeno arranhãozinho assim, ó, como se fosse só uma sujeira. Eu vou sujar com o marrom, eu não vou pintar com o marrom. Eu vou sujar, tá? Não vou criar uma camada, não. Vou criar uma camada cheia, não. Só. E lembrando que eu não passei mídio na tela, tá? A tela está totalmente seca, porque eu vou trabalhar camada em cima de camada. Então, eu não preciso passar o mídio aqui nessa parte. Eu já aproveitei a tela seca para trabalhar essa parte aqui. Se você trabalhar camada em cima de camada, não precisa passar mídio, porque você não vai ter uma camada de tinta embaixo. Então, essa camada de tinta embaixo, ela vai deixar já a tela hidratada, molhadinha, né? Que é exatamente o que você quer. Pronto, aqui eu arranhei, ó. Estão vendo aí meu dedinho meladinho bem pouquinho. Ali vai ser amarelo.
Vamos identificar e vamos aproveitar já esse amarelo em outras partes do quadro. Eu já consigo identificar aqui na paisagem, tá? Na minha referência, outros pontos aqui, ó, que tem sombra. Essa parte aqui também. Eu já vou aproveitar esse marronzinho aqui e já vou trabalhar com ele aqui. Deixa eu agora mover aqui a câmera. Eu já estou trabalhando a parte de sombra e luz, tá? Então percebe que a pintura é uma construção. Eu não vou pintar, lembrem-se, tá? Para você não fazer diferente do que eu estou ensinando. Eu não ensinar uma coisa e você fazer outra e depois você dizer que foi eu que ensinei daquele jeito. Sendo que aí não foi, né? Você está fazendo do jeito que você quer. Eu estou dizendo aqui que não é para pintar. Deixa eu subir aqui a câmera para a gente pegar essa parte de cima, porque eu também já vou trabalhar com esse marrom na parte de cima. Lembre-se que esse marrom é uma mistura de vermelho e verde. Beleza? Vermelho, só que é mais vermelho do que verde. Você colocar mais verde do que vermelho, você pode estar fazendo sépia. E aqui não chega a ser um sépia e nem chega a ser um terra de siena queimado, tá? Ele fica entre o sépia e o terra de siena. Nem é o terra e nem é o sépia. Por isso que é melhor você misturar verde com vermelho. Bota um verde escuro com vermelho que você vai encontrar essa cor. Beleza? Bom, eu identifico outras sombras em outros lugares, ó. Eu posso, todo lugar onde eu colocar, onde eu perceber sombra, eu posso jogar esse marrom, essa camada de marrom. Então tem uma sombra aqui embaixo. Eu tenho uma sombra aqui em cima também. Aonde a luz não está batendo, você pode usar marrom. Beleza? É esse marrom. Professor, que marrom é esse? Pega vermelho e mistura com verde, tá? Ó, se esse aqui tá aqui, ele vai dobrar para cá, ó. Só arranha. Eu não passei mídio, tá? Não passei mídio, porque eu vou trabalhar camada em cima de camada. Professor, você sempre bota mídio porque não colocou agora? Porque eu vou trabalhar agora camada sobre camada. Tá tendo um certo erro aqui. Essa inclinação aqui está muito forte em comparação a essa. No caso, essas linhas elas precisavam ser paralelas e elas não estão paralelas. Elas não estão paralelas. Essa daqui está mais inclinada e essa está menos inclinada. Então eu vou fazer uma correçãozinha aqui, tá? Eu vou inclinar mais aqui. Vou inclinar mais. Apesar que eu estou achando que essa daqui está muito inclinada. Eu acho que a errada está essa daqui. Uma das duas ficaram erradas. Mesmo eu fazendo o decalque, ainda ficou um errozinho aí. Não tem problema, porque depois eu pego o azul do céu e venho corrigindo aqui. Eu vou tirar um pouquinho dessa curva aqui. Eu achei que ficou com muita curva. Essa e essa precisam ficar paralelas, tá? Vocês sabem que são duas linhas paralelas, né? Eu acredito que vocês saibam, tá? Já começou a ficar. Eu vou ter que tirar um pouco aqui embaixo, depois eu vou jogar logo a sombra.
Pronto, melhorou. Só vou ter que tirar um pouquinho aqui embaixo. Em cima ficou melhor. Eu tirei mais a curva. Essa fase ainda dá para fazer correções, tá? Ainda é o momento de fazer correções. Vamos tirar um pouquinho aqui essa inclinação de baixo e vamos manter a inclinação de cima. Não esquece da cor, tá? Da sombra, é verde com vermelho. E agora eu vou dar uma acelerada aí pra gente poder andar, tá? Depois a gente se vê aí no final. Vamos lá. Pronto, galera. Agora a gente vai trabalhar a parte onde a gente colocou a sombra, tá? Toda a parte sombreada agora vai ser coberta com uma cor sem branco, tá? Vai ser coberto com uma cor sem branco. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona o processo. Bom, então vamos começar pelas partes amarelas. Beleza? Eu vou, em vez de puxar a câmera, eu vou puxar aqui ó, a tela. Então eu tenho aqui o amarelo indiano, ele tá aqui, ó. Vocês estão vendo ele aqui, ó. Eu vou pegar aqui o amarelo, limpei já o pincel, tirei todo o marrom do pincel. Vou pegar aqui o amarelo indiano puro e vou cobrir o marrom, cobrir. Cobre o marrom, cobre. Cobre toda essa parte marrom, sem colocar branco, tá? Não coloca branco, cobre sem o branco. Esse amarelo, ele é muito transparente. Deixa eu mudar de amarelo aqui, tá? Vou pegar o amarelo ocre. Porque o amarelo indiano, ele serve, mas para botar ele eu teria que usar menos marrom ainda. Então eu peguei aqui o amarelo ocre e vou fazer com o amarelo ocre. Você vai cobrir como se tivesse com um lençol cobrindo uma pessoa. Então você vai cobrir toda a parte amarela. Com o amarelo indiano não deu certo, porque o amarelo indiano ele é muito transparente, tá? Terminou que não deu certo. O marrom com o vermelho com o verde é tão forte em comparação a ele, que terminou que ele ficou sufocado, né? Ele não deu cor. Então eu mudei para amarelo ocre, que tem a coberturazinha melhor. Ó, e aí eu cobri toda a parte marrom. Eu esqueci uma parte aqui, ó. Eu vou repetir, vou pegar aqui ó, o vermelho com o verde e eu vou só arranhar. Com o amarelo indiano dá certo, mas você tem que arranhar menos ainda, porque o amarelo indiano ele é muito transparente, ele é fraco, ele não tem uma boa cobertura. Dá certo, dá. Só que eu terminei botando marrom demais para ele não cobre tão bem assim não. Então o amarelo o ideal aqui seria o amarelo cádmio, tá? O amarelo cádmio aqui eu acho que dá certo. O indiano também dá, mas eu teria que colocar menos marrom. Então vou pegar aqui o amarelo ocre, ó. Vou cobrir aqui o marrom. Vou cobrir como se eu tivesse aqui o marrom. Eu venho com o amarelo ocre e passo por cima. E depois eu venho com o amarelo com branco por cima. Aí eu consigo a sombra exata do amarelo. Agora eu estou usando, deixa eu limpar bem aqui a paleta ou o pincel para não ficar com marrom. E aí eu estou pegando aqui agora o ocre, que tem uma cobertura melhor do que o indiano, tá? Para cobrir o marrom. Então eu vou cobrir o marrom. Coloco o marrom. Primeiro eu faço um mapeamento amarelo, né? Depois eu venho com o marrom agora nessa fase. E em seguida, sem esperar secar, eu já venho com o amarelo cobrindo o marrom.
Eu já venho com o amarelo cobrindo o marrom. Ó, eu já estou cobrindo aqui o marrom, tá? Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Aqui eu vou cobrindo o marrom. A mesma coisa eu vou fazer já aqui, ó. Vou pegar o amarelo e vou cobrir o marrom. Cobre, tá? Cobre o marrom. Lembre-se que eu estou usando aqui o amarelo ocre, tá? Eu já marquei aqui, ó, onde vai ser o coqueiro. Depois eu faço, não é o coqueiro não, a palmeira, né? Tudo isso seco, tá? Pintura seca. Professor, o que é pintura seca? É tela seca e tinta seca. Sem acrescentar nada, nem a tela, nem a tinta. É só tinta e tinta. Tinta e pincel, né? Não acrescenta nada, tá? Agora você vai fazer o amarelo com branco, só que agora eu vou usar o indiano. Amarelo com branco. Agora entra o amarelo com branco. Tá aqui, ó, branco e amarelo. Aí eu vou pegar o branco com amarelo, vou usar aqui, ó, e eu vou jogar ele em cima daquele marrom e daquele amarelo que tinha antes. Esse amarelo, ele vai ser puxado pelo marrom que tem embaixo e o amarelo, e ele vai ser um amarelo sem luz, ele vai ficar com pouca luminosidade. Mesmo que ele seja um amarelo com branco, ele não vai ter vibração suficiente para mostrar que ele tem luz, tá? Por quê? Porque o marrom e o amarelo que estava embaixo vai absorver. Eu ainda percebo que eu errei aqui um pouco, eu estou um pouquinho destreinado nessa técnica. Eu botei muito marrom, tem que ser menos marrom ainda, tá? Ou seja, arranhe menos do que o que eu arranhei. Eu ainda arranhei muito. Tente arranhar menos com o marrom. Eu coloquei muito marrom, tá? Tente colocar menos. Se eu fosse fazer agora, eu já iria colocar menos marrom. Eu já percebi aqui que eu coloquei o marrom demais, o marrom está interferindo muito. Eu deveria ter dado só uma arranhadinha marrom, mas não deveria ter colocado tanto marrom. Eu terminei colocando marrom demais. Ou não sei se é o pincel que ainda está soltando tinta marrom. Deixa eu limpar aqui mesmo o pincel. E talvez o amarelo ideal para essa parte aqui não fosse o indiano, fosse o amarelo cádmio. Mas eu não tenho amarelo cádmio aqui. Isso também influencia, tá? A qualidade da tinta também vai. Deixa eu usar aqui o amarelo com branco para essa parte aqui em cima. O que aconteceu aí, professor, que não deu tão certo? Terminou que eu usei marrom demais. Você tem que usar menos do que eu usei, tem que arranhar bem menos. Imagina se você pintar, né? Eu só fiz arranhar, arranhei demais. Se você pintar, aí é que não dá certo mesmo. Tem que trabalhar com pouquíssimo marrom, só para ele dar uma esfriada na cor amarela. Não é para pintar, é só para ele, quando você for usar amarelo, ele misturar com amarelo e aí ele vai esfriar o amarelo. Ou seja, o amarelo mesmo sendo amarelo, ele não vai emitir luz, ele vai ser um amarelo frio, que é exatamente o que eu queria, mas eu não fui tão feliz, mas eu vou mexer ali até conseguir ajeitar, tá? Ó, agora eu vou usar um pouco mais de amarelo com branco. Não tá feio, mas também não tá a cor que eu queria. Não era exatamente essa cor aí que eu tava querendo, mas não tá ruim não. Eu tava esperando uma cor mais esbranquiçada.
Aí eu terminei, né, com medo de usar pouco, terminei usando muito marrom. Às vezes a falta de treino também deixa você um pouco inseguro, né, em alguma coisa. Faz algum tempo que eu não uso essa técnica. Eu fiquei com medo de usar pouco marrom e depois ter que colocar mais, aí terminei que eu usei marrom demais. Era melhor que eu tivesse usado menos e tivesse colocado mais depois do que usar muito, né? Eu ainda usei e pintei demais. Mas é bom para você ver, né? Você está vendo aí onde eu errei, eu estou reconhecendo o erro. E quando você for fazer, você tenta melar menos com o marrom, tá? Bota o marrom, mas usa um pouquinho menos. Beleza? Bom, é bom que você vê que o professor também erra, né? Aqui eu vou pegar esse pincelzinho seco para quebrar um pouquinho aqui a linha, para não ficar uma linha muito afiada, para dar um esfumato aqui no contorno. Eu não gosto de deixar a linha de contorno muito dura. Gosto de deixar ela um pouquinho embaçadinha, né? Não deixar ela tão firme. Pois é, ficou marrom demais aqui, aí não deu tão certo. Mas mesmo assim ainda consigo ficar legal, fazer ficar legal, tá? Essas cores aqui faz parte do amarelo na sombra. Na sombra. Ó, aqui já fica um pouco diferente, ó. Porque no caso seria o amarelo na sombra. Se fosse o amarelo de cádmio aqui, com certeza daria certo, porque ele tem uma cobertura melhor. Esse aqui, ele é um pouquinho transparente. É por isso que a cobertura dele não é tão boa. O que a gente quer é isso, um amarelo mais frio, tá? O amarelo melhor para fazer isso aqui é o amarelo de cádmio. Então, se você tiver amarelo de cádmio, é melhor do que o amarelo indiano, tá? Eu gosto muito do indiano, mas só que como eu tenho muito marrom, aí não foi muito bem sucedido não. Fiz certo de não ter molhado com o milho, não pode molhar com o milho, isso foi correto, mas eu errei na parte onde eu coloquei muito marrom, tá?
Pronto, toda essa parte aqui eu só vou agora esfumaçar. E agora a gente vai trabalhar toda essa área de cá, tá? Eu já vou aproveitar para trabalhar também esse amarelo aqui. Ó, vou pegar aqui o amarelo e vou jogar mais uma camadazinha aqui. Deixa eu misturar com o amarelo indiano. Trabalhando mais uma camada amarela. Agora eu vou usar o amarelo com branco, que é esse amarelo aqui, ó. Amarelo com branco. Branco com amarelo indiano. E agora eu vou, mesmo ele sendo um amarelo bem claro, mas quando ele pega aqui nessa parte, ele não vibra. Ele não tem uma vibração alta, por quê? Por causa do marrom. Só que tem que usar pouco, né? Eu terminei usando muito e aí não ficou tão bom. Mas a técnica é ótima, tá? A técnica é perfeita. Eu é que não fui perfeito. Mas a técnica é muito boa. Vale a pena. Vale muito a pena. Agora eu vou usar um pouquinho mais de branco para fazer umas divisões. Ó, são 3 camadazinhas mais branquinhas que tem aqui. Branco com amarelo, né? Pronto, galera. Onde é que tem mais amarelo aqui? Vai vendo onde tem mais. Beleza? E assim você vai trabalhando, tá bom? Então desejo que vocês estejam gostando. Deixa eu mostrar para vocês como a igreja tá ficando. Olha só. Começando a ganhar forma, né? Desejo que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.